Fala galera, sejam bem-vindos ao Balada de Concurseiro. Hoje, dia especial aqui. Eu tô com essa pessoa que, era uma inspiração para mim quando eu estudava para concurso público. Fiz live com ela e recentemente, né, lá no Instagram dela, conversando um pouco. E lá eu contei a minha história, né? Então hoje a gente tá aqui para ouvir a história da Raquel, que hoje é oficial de justiça no TRT da 12ª Região, aprovada aí no TRT 1, 2, 4, 7, 11, Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, oficial de justiça e também oficial escrevente do TJ do Rio Grande do Sul, entre outros concursos. Então, uma pessoa com muita experiência, é marombeira e tá sempre treinando, faz dança, polidense, cara. Então, é uma pessoa sempre muito alto astral, falei isso já para ela. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Raquel, cara, os estudos dela, como é que ela foi parar aí de Ojaf, né? A famosa Raquel Ojaf, que já tá no tribunal, já tem quanto tempo você tá, Raquel? Obrigada pela apresentação, primeiro de tudo. Eu já tô no tribunal faz aí 2 anos e 7 meses, 8 meses. Massa, então bem-vinda, cara, obrigado pela sua disponibilidade. Finalmente, né, porque a gente já marcou essa conversa quantas vezes? Faz tempo, né, cara? E a gente nunca conseguia combinar direito os horários, a gente já tinha marcado de fazer outras lives em outros momentos, né? E, tô muito feliz de você estar aqui, cara. Gosto muito de você, te falei isso. Eu lembro, assim, do seu perfil, eu lembro de poucos perfis, cara, quando eu comecei a estudar em 2017, e você era um dos perfis, assim, do Instagram que eu seguia, te conheci naquela época, né? Então, a gente se acompanha aí, digamos, desde 2017, eu acho que na época você já estava aprovada, né? Para concurso, você já tinha bem mais experiência que eu estava começando, você já estava com as suas aprovações, eu acho, né? 17 eu já estava assim. 17 foi depois do meio do ano ou antes? Em abril, mais ou menos, assim. Eu era técnico do TJ nessa época, né? E estava estudando muito para oficial de justiça. Estava começando a aprovar nos TRTs nessa época. Massa. Então vamos do começo, né? Vamos do começo, vamos do começo, porque você passou por vários cargos, né? Você foi escrevente, passou em vários outros concursos, concursos que, vamos dizer assim, estão dentro de uma lógica, mas você passou para a Polícia Legislativa também, você mirou bastante em TRT, você fez muitos TRTs, foi aprovado em 6 TRTs praticamente, né? Então, primeiro você tem graduação em Direito, né? Como é que foi, assim? Você fez faculdade antes de passar para escrevente? Ou fez escrevente e depois foi para a faculdade? Então, na época a gente não tinha condições de pagar a universidade particular, então eu fiquei 3 anos estudando para vestibular, né? E não passei no vestibular. E aí a pessoa pensa, ai, passei. Não passei. Só que no final desse 3º ano que eu estava estudando para o vestibular, eu passei num concurso pequeno que era da CE, Companhia de Energia Elétrica, que hoje até foi privatizada. E aí era um cargo que pagava ali um pouco mais de um salário mínimo na época. E aí eu tive a possibilidade de pagar a faculdade, né? Porque meu pai sozinho não tinha como pagar, mas aí eu dando essa parte aí, a gente ia conseguir conciliar. Aí eu pude fazer a universidade particular e comecei a faculdade em 2011. E foi conciliando com o trabalho. Isso, com trabalho. Aí trabalhava 8 horas, fazia faculdade e estudando para concurso, porque eu já entrei na faculdade com essa ideia de concurso, tanto que eu já tinha passado nesse primeiro, né? Já entrou em Direito. Eu já entrei no Direito, Só que nessa época, era 2011, né, gente? Dava para tu estudar meio que para tudo. Então, eu ia lá. Muito concurso saindo, né, cara, essa época muito concurso, também, né? Muita chamada, e eu tava tirando para todos os lados. E nesse tirando para todos os lados, eu passei em algumas coisas. Aí, um dos concursos que eu passei foi em 2012, que foi... Olha só, na época, o TJRS era dividido, tinha técnico judiciário e oficial escrevente. O técnico judiciário era só para o 2º grau. E eu fiz essa prova, técnico judiciário, em 2012. Eu fiz assim, só fui lá fazer. Nem sabia nada, não sabia nem artigo 5º direito. E aí, fui lá, fiz, tranquilo. Um dos primeiros concursos que eu fiz também. E tava lá fazendo vários, e continuei estudando sempre. Não deu nesse técnico judiciário, eu passei, mas fiquei muito mal classificada.
E aí eu continuei estudando e tal. Aí fiz mais alguns outros, fiquei classificada, não era nomeada. Eu levei 4 anos, quase 4 anos trabalhando na CE, até ser nomeada para oficial escrevente. Então, eu fiquei trabalhando e estudando. Caramba. Então, trabalhando e estudando na CE por 4 anos, fazendo faculdade. Trabalhando, fazendo faculdade, estudando para concurso por 4 anos. E daí que eu fui chamada para oficial escrevente. Eu passei, acho que um ano e meio antes disso, né? Esse era outro concurso. Você fez técnico e oficial, era outro também. Dois. Tinha Tá. técnico, que era nível superior, não. Técnico, que era para segundo grau só. Uhum. E escrevente, que era primeiro grau. Hoje é unificado, é uma coisa só. Hoje é só técnico, né? Mas sim. Aí eu fui nomeada para oficial escrevente em 2016. 2015? Enfim, por aí. Aí trabalhei 1 ano como oficial escrevente e fui chamada para o técnico judiciário. Caramba, mesmo no mesmo órgão, você trabalhar na mesa do lado, né, praticamente. Só que ainda tinha essa divisão, então eu fui pro segundo grau, entendeu? Daí eu fui trabalhar no tribunal mesmo, que é muito melhor, né? Não tem toda aquela pressão o desembargador que você fala e tal. É desembargador, é na Câmara. Então, a carga de trabalho é muito menor do que no primeiro grau. No primeiro grau é assim, é enxugar gelo, não tem. Eu falo pro pessoal assim, quer estudar para oficial escrevente? Quer mesmo? Tem certeza? Técnico judiciário. O bagulho é doido, filho. Pensa bem. Técnico judiciário de TJ, gente, foi um ano, olha, vou dizer que acho que foi o pior ano da minha vida. Foi foda. Por quê? Que foi foda também. Porque tem muito trabalho e não só por isso, porque muito trabalho não me assusta. Mas porque eu não tenho esse perfil, eu não me sinto bem estando numa caixa e mexendo de um processo para um lado para o outro. Ainda era muito processo físico, então carrega processo de um lado para o outro. Sim. Mexe. E nunca acaba, né, cara? Fizeram a fila, você dá F5, hoje em dia que é tudo digital, já tá tudo de novo lá, a mesma coisa, você tem que refazer. Eu trabalhei numa época na vara com mais carga do Estado, que era a segunda vara da Fazenda. Era muito trabalho. Mas a equipe era maravilhosa, então não era um problema o trabalho. Mas realmente, eu tava bem com a equipe, era muito trabalho, mas eu tava ok, minhas avaliações de desempenho tudo certinho, tanto como escrevente quanto como técnico, mas eu queria uma coisa que eu não queria ficar presa naquela caixa, eu queria oficial de justiça. Você já tinha isso, cara, na sua cabeça, assim, de... Porque o oficial de justiça, assim, é um baita cargo, né? Só que ele é justamente o que você falou, ele é completamente diferente. As pessoas que às vezes não conhecem um tribunal, não sabem que o oficial de justiça, às vezes, ele nem bate ponto, né, meu? Ele não vai lá pro tribunal e tal, ele fica na rua, ele sai de casa, vai... né? E você já tinha isso na cabeça, assim, de, cara, eu quero essa rotatividade, flexibilidade pra rua. Essa ideia do oficial de justiça surgiu, olha só, né? Surgiu quando a minha mãe fez esse concurso de oficial de justiça, muito tempo atrás. Ela fez uma vez, na segunda vez que ela fez, ela passou e foi anulado o concurso. Caraca. Na terceira vez que ela fez, ela não passou. E aí ela falou, quer saber? Vou fazer outra coisa na minha vida, e não fez mais. E aí ela sempre falava muito sobre esse cargo, que era muito bom, que ela gostava muito. Então aquilo ficou na minha cabeça. Mas quando eu comecei a fazer concurso, eu nem pensava nisso. Eu só pensava, quero um cargo. Sabe? Eu só quero, como muita gente fala, né? Eu só quero um cargo, Raquel, só quero um cargo. E o só quero um cargo me levou para um cargo que me fez muito infeliz, né? Que era o oficial e técnico, né? O oficial e técnico. Assim, por mais que eu fizesse meu trabalho, por mais que, claro, tem ali o pedacinho do assédio moral, que acontece muito em tribunal, que a gente sabe, né? Eu tive o azar de pegar alguns chefes difíceis, mas tive a sorte de pegar chefes maravilhosos também. Mas com chefes maravilhosos, eu não estava feliz. Eu estava lá fazendo meu trabalho, mas eu não estava feliz, né? Estava lá cumprindo meus horários. Como oficial de justiça, meu Deus, é outra realidade. Mas já vamos chegar lá. Deixa eu ver onde eu estava. Você estava já no segundo grau, no segundo grau, né? Isso. Tá. E aí eu já estava, quando eu fui para o técnico, eu já estava estudando para oficial de justiça. Eu já tinha feito oficial de justiça do Estado, eu já tinha passado, mas eu não estava numa classificação boa. Eu estava em 400. Já tinha formado? Em direito já, né? Ou estava quase? Eu formei final de 2015? Acho que foi. E nem teve... A faculdade não te balançou, não? De seguir carreira de advocacia?
Não, né? Já entrou vacinada já, né? Não. Deus me livre, eu admiro demais, gente. Eu admiro demais. Porque é realmente. Olha, eu vejo meus colegas, o que eles fazem, assim, eu admiro demais. Porque a gente fala assim, ai, nossa, porque passar para concurso é muito difícil, tal, tal, mas vai ter uma carreira foda na advocacia. É muito difícil. É muito difícil, eu admiro demais. Porque a gente, eu brinco assim, que a gente concentra o estudo assim em alguns anos. A pessoa que vai seguir a carreira, ela tem que diluir esse estudo que a gente faz em alguns anos, ele tem que diluir na vida, porque tá sempre muito, muito, muito estudado e atualizado e, sabe? Então, nossa, eu admiro demais. Não é para mim. Tanto que eu nunca fiz, assim, cargos de procuradoria. Jurídico, né? Defensoria, porque não combina comigo, não. Isso é uma coisa que me perguntam bastante. Raquel, mas como é que tu conciliava trabalho, faculdade, estudo para concurso? Sempre fazendo exercício físico, né? Sempre, nunca parei. A gente tem que entender que é fazendo mais ou menos as coisas. Faz tudo ruim, né? Não é exatamente tudo ruim, mas, tipo, eu tinha que elencar minhas prioridades, né? Tinha que botar em ordem. Minha prioridade maior era concurso. A faculdade, o que eu precisava da faculdade? O diploma. É isso. Meus colegas brincavam assim, ó, que eu parecia de vez em quando, assim, sabe? Se dava, eu morava Só para assinar a chamada, mete o pé. Só para pegar a chamada. Inclusive, todo início de semestre. Porque eu sempre estava estudando para algum concurso. Sempre. Todo início de semestre. Eu chegava na primeira semana, já chegava o professor, seguinte, estou estudando para concurso tal, porque eu sempre estava estudando para algum, né? Prova é tal dia. Eu quero saber se eu preciso estar presente na tua aula ou se eu posso só fazer a prova. Alguns falavam, não, preciso que tu esteja presente, porque a direção, blá, blá, blá. Porque às vezes a direção enche o saco, né? Tá, posso estudar no fundo da sala? Vamos tu. Te garante que vai passar na minha prova? Vou passar. Então tá. Era isso que eu fazia. Se eu tivesse que estar em sala, eu estava no fundo da sala, vendo a minha aula do cursinho. Se eu pudesse não estar em sala, eu estava na biblioteca da faculdade, vendo a minha aula do cursinho. Ou estudando, enfim. E daí, contava com a ajuda dos meus colegas para passar nas provas, nos trabalhos. E quando não dava certo, daí, não passei, fui para G2, agora eu estudo, entendeu? Vai ter que estudar de último caso, tu ia, né? No último caso, eu também não podia repetir, né? Porque eu tava pagando. Então, nunca repeti nenhuma disciplina. Mas aí, assim, dá para fazer isso na faculdade de Direito? Na que eu tava, dá. Eu acho que a maioria das faculdades de Direito dá. Não sei, ouso dizer. Tem algumas faculdades que não dá para tu fazer isso. Então, não tem como eu orientar a pessoa assim, larga a faculdade de mão, vai fazer o concurso. Porque dependendo da faculdade que a pessoa tá fazendo, não dá para fazer isso, né? A de direito dá. E outra, eu tinha uma rede de apoio, eu brinco, dos meus amigos, assim, que era muito bacana. Tipo, trabalho, eu nunca precisava me preocupar em fazer trabalho. Eles sempre iam botar meu nome lá em algum trabalho, entendeu? Então, isso era bem... Eu também ajudava eles em algumas provas, porque alguns professores, né, faziam provas padrão concurso, e daí eu tava arrasando. Sim. Já tinha visto a matéria, já tava de boa, e daí eu que ajudava eles. Então, tinha uma troca ali. Cara, é maneiro esse pensamento. O Eduardo Gonçalves, né, que é um cara que eu já tive o oportunidade de conversar também, é procurador da República, ele hoje. E ele fez direito com essa mentalidade, cara. Então, assim, o pessoal falava, né? Eu conversei com pessoas que estudavam na mesma faculdade. Falou, não, o Eduardo, ele sempre estava na biblioteca para concurso. Então, assim, ele ia para a sala, assinava a chamada, metia o pé às vezes e tal. E com 23 anos ele passou para procurador. Então, foda. Porra, velho. Tipo assim, mas porque é um grau de maturidade que muita gente, às vezes, é difícil ter, né, cara? De você já entrar na faculdade e falar assim, cara, eu quero só meu diploma e vou estudar para concurso. Às vezes a pessoa tá lá se dedicando, aí daqui a pouco começa a estudar para OAB junto, aí ela já não... Aí a pessoa fica nessa dúvida. Ela não sabe nem que ela não precisa estudar para OAB se ela estiver estudando para concurso. Né? Basicamente, não sabia? Estudar para concurso é isso, né? Olha aí, tá aí, informação, não precisa. Tá estudando para concurso? Não, tá estudando real, sério. Para concurso, não precisa estudar para a OAB. Eu estava estudando para o TRT 4 na época da OAB. Aí eu fiz a primeira fase, nem olhei, nada. Fiz a primeira fase, marquei o que eu sabia. O que eu não sabia? Coragem, tudo na mesma letra. Porque eu não sabia tudo na mesma letra. Não lembro quantos eu fiz, tá? Mas eu passei na primeira fase. A segunda fase, sabe que dia que foi?
No dia da prova do TRT4. Aí tu nem foi. Claro que nem fui. Nem fui. Aí fiz repescagem. E aí passei na segunda fase. Passei com 9. Botei direito do trabalho lá. Já tava manjando tudo, né? Já tava manjando tudo. Então eu sempre falo, gente. Eu sei que a prova da UB tem ficado cada vez mais difícil, mas se tu for comparar, gente, para tu passar no concurso, sei lá, no nível de tribunais que a gente normalmente comenta, assim, para tu passar e ser nomeado, tu tem que acertar 90 e tantos % da prova, sabe? Sim. Eu, tipo assim, se tu tá num nível de aprovação para tribunal, tu faz a prova da OAB, tu vai acertar 50%, entende? Acertar 40 questões não é trivial, assim, a galera fica puta, né? Que às vezes eu falo isso, falo, porra, cara. É porque a gente que tá em concurso, quando eu não estudava para concurso, você via, por exemplo, medicina, uma vaga para, sei lá, 100 pessoas. Aí você fica, porra. Aí tu vai fazer concurso, cara, uma vaga para 1.000, 2.000, velho. Então é uma realidade brutal, assim. Então quem tá estudando para concurso, né, eu acho que já cria essa casca. E uma parada sua, que eu queria, antes da gente entrar um pouco sobre sua metodologia de estudo, que eu acho que ela combina muito comigo, né, de, assim, de você valorizar a saúde mental. A gente vai falar sobre isso também, né? Exercício físico é uma coisa que você já falou que nunca deixou de fazer. Então, é meio que na contramão, né, do que a gente foi criado, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei no mundo dos concursos, a parada era se tranca aí, brother, estuda 12, 14 horas, não dorme, vende tudo que você tem, termina seus relacionamentos e vai estudar. Esse era o imperativo, né? E eu quebrei a cabeça muito até descobrir que isso não funcionava para mim, né? Quase entrei em depressão, meu. Sim, Hugo, eu acho que não é nem funcionar para ti. Eu acho que é uma coisa, esse curso é uma coisa que funcionava. Sim. Quando a gente tinha uma outra realidade, sabe? Porque em 2010, olha o que eu falei, ó, lá em 2011, 2012, eu passei em concursos praticamente sem estudar. Então, se a pessoa parasse de viver por 3 meses para estudar, ela passava. É verdade, cara. Entendeu? Então, 2012, 2013, 2014, ali, funcionava fazer isso. Então, essa orientação fazia sentido. Hoje não dá mais. Hoje, se tu faz isso, tu enlouquece antes de passar. Sim. Porque não dá tempo, porque tu não vai passar em 3 meses, entende? Porque lá em 2011, 12, tu passava em 3, 4 meses, 6 meses. 6 meses sem viver, eu aguento? Aguento. Aguento 1 ano? 2, 3, 4, 8, como eu levei? Não aguento. Sim. Isso aí é muito interessante falar, porque a realidade de concurso mudou muito, né, cara? Eu acho que você pegou a transição, né? Eu acho que eu já cheguei depois um pouquinho da transição, né? Você já era servidora. Eu comecei a usar para concurso em 2017, então eu já peguei a transição dessa democratização de estudo, que você tem site de questão, assinatura ilimitada por R$ 50. Mas eu acho que tu pegou uma época que curso, assim, eu peguei esse comecinho, que assim, cara, por exemplo, concurso fiscal, brother, era só a galera muito rica que estudava, porque eram os cursos mais caros, era R$ 2.000, R$ 3.000, um curso para você pegar um edital durante um ano, e se um ano, brother, você não passou, acabou, você perde o acesso de tudo. E você pegou essas duas fases, não pegou? Verdade, verdade. Na época que eu comprava o cursinho ainda era assim, era 1 ano. Cara. Ainda era assim, exato. E tu pegou essa transição, você acha que hoje tá mais democrático? A galera hoje, nem todo mundo tem condição ainda, mas, pô, hoje com R$ 50, você tem cursos aí que fazem assinatura social, se você recebeu o Auxílio Brasil, você paga, sei lá, R$ 20 por mês. Então, comparado com o que era no comecinho da nossa época, né, que era pagar R$ 1.000 num curso de 1 ano, sim. Você acha que isso, vamos dizer assim, apesar de ter democratizado o ensino, a concorrência subiu pra caramba, porque a galera tá muito mais qualificada hoje? Eu acho que uma coisa é quase que consequência da outra, né? Eu acho que pelo fato de ter havido essa democratização, mais gente tendo acesso, temos mais concorrência. E acaba sendo mais difícil, sim. Mas eu sempre digo, né, que a concorrência não tem que ser uma preocupação do concurseiro, porque muita gente que, pelo menos não no início, tá? Depois, quando tu já tá lá quase entrando, aí tu vai te preocupar com a concorrência. Mas, tipo assim, tu não tá nem passando na prova, cara. Teu problema não é a concorrência. Sim. Vou lá fazer a prova. Passou? Não passei. Teu problema não é a concorrência. Teu problema tá aqui, ó. É tu.
Então, eu acho que muita gente se limita, se põe em limitações, né, e barreiras. Poxa, tu tem acesso barato, tu pode estudar. Então, cara, vai pensar na concorrência quando a concorrência for um problema. A concorrência não é um problema para ti hoje. Se tu não tá nem aprovando, não pensa primeiro em aprovar. Tá, tô me dedicando real, tô estudando mesmo, sei estudar, sei revisar, eu sei quando que eu vou fazer as minhas revisões, eu sei quando que eu tenho que fazer questões, eu sei que dia que eu assisti aquela aula, eu sei aonde está o meu material que eu anotei quando eu fiz aquela aula, eu tenho tudo o meu planejamento da semana, eu estou cumprindo o planejamento da minha semana, ele é realista, tô evoluindo, fiz uma provinha, fui bem, fiz outra, fui melhor, ó, essa eu aprovei. Agora tu vai pensar, vale a pena fazer esse concurso? Considerando a concorrência, eu tô competitivo, aí é que tu começa a pensar nisso. Mas eu acho que muita gente acaba deixando de fazer até algumas provas que poderia ser oportunidade, porque pensa, ai, mas é pouca vaga. Isso sem contar que vaga não quer dizer muita coisa hoje em dia, né? Vaga em edital. Muita nomeação, cadastro reserva, né? A galera não entendeu muito isso, que hoje você tem... Nova, né? Não entende isso. Sim. E você que pegou essa transição, cara, e, pô, hoje tem tanta coisa para estudar, eu acho que você também é uma pessoa que, além de, né, ser professora, servidora, você também é uma influenciadora de concurso, né? Fala muito de concurso na internet, etc. E a galera fica muito perdida, né? Tipo assim, cara, qual que é o método de estudo que eu estudo? Qual que é o... E, cara, e de todo mundo que eu conversei, cada um, claro que você juntando todo mundo, você consegue perceber que todo mundo, no fundo, tem uma coisa que faz igual. Às vezes é a dedicação, às vezes é não desistir. E o que que funcionava para Raquel concurseira? De você pegar para estudar e falar, cara, isso aqui funcionou para mim, é o que eu recomendo para os meus alunos. Assim, em relação a método, que eu sempre falo, inclusive para quem vem interessado em comprar meu método, né? Eu falo, gente, o meu método não é milagroso, porque não existe nenhum método milagroso. Não é o meu método que é o melhor. O melhor é tu escolher um e fazer bem feito. Tipo assim, o método do Hugo, eu tenho certeza que é capaz de aprovar qualquer uma das pessoas que tá aqui na frente. O meu método, eu sei que é capaz de aprovar qualquer pessoa que tá ouvindo isso. Agora, se tu comprar o do Hugo e o meu e falar, vou fazer uma. Aí é que Dá ruim. problema, entendeu? Aí é que dá ruim, sabe? Por quê? Se, de repente, o Hugo foca mais em uma revisão num formato. Para focar naquela revisão naquele formato, o assistir a aula que ele vai te orientar é em outro formato. Aí tu vai pegar a minha revisão e o assistir a aula do Hugo não vai bater. Porque a minha revisão, ela tem embasamento para a minha forma de assistir aula. O meu método de assistir aula. Então, eu sempre alerto, antes de qualquer coisa, gente, você tem que entender. Claro que tem muito charlatão também. Tem muita gente que não entende nada e quer ensinar. Que não passou em nada e quer ensinar. Mas, não sendo o caso, como não é o meu caso, como não é o caso do Hugo, sendo pessoas que estão passando para vocês o método, eu, assim, já vi o do Hugo, do Matheus, da Prid, muita gente que, sim, nossa, se parece muito na base, porque, sinceramente, né, Hugo, o simples funciona. Arroz Só que com feijão, né? Fazer o arroz com feijão é difícil, entende? Então, assim, mas depois de pontuar isso, assim, para a pessoa não querer procurar a fórmula mágica, primeiro de tudo, né? Praticamente qualquer método que tu escolher por aí vai funcionar. Só que tu tem que aplicar ele com seriedade. O meu método, o que foi, assim, transformador para mim, a primeira coisa que foi mais transformadora de tudo foi o uso do Pomodoro de 50 minutos com 10 minutos de descanso. Foi uma das coisas que mais revolucionou o meu estudo. Porque eu não... Eu vou dizer uma coisa, revolucionar tanto que eu nem lembro como é que eu estudava antes disso. Mas como é que Explica aí pra galera o Pomodoro, que seria, pra quem não ouviu falar ainda. A pessoa hoje, assim, meu Deus, como é que eu não cronometrava? Porque não faz sentido, sabe? Se tu não cronometra, meu amor, tu não cronometra, tu pode começar a cronometrar. Ai, mas eu fico ansiosa. Porra nenhuma, vai te acostumar. Ai, fico até com calor. Bota a cara, dá o papo reto aí do Pomodoro. Eu gostava também, cara, de usar, não em 50 minutos, eu variava, às vezes 40, mas era muito bom mesmo, cara. Então, a lógica do Pomodoro é estudar um tempo, descansar um tempo.
Descansar um tempo para descansar os seus olhos, descansar a tua cabeça. Então, quando a gente fala em descansar um tempo, não é mexer na rede social. Isso é um ponto importante. É descansar, dar descanso para os olhos. Então, por que eu recomendo o Pomodoro de 50 minutos? E eu sou até um pouco chata em relação a isso, tá? Por que 50 minutos? 25 minutos é o tempo, assim, que tu tá... Tem gente que demora até 20 minutos ou até mais para engrenar ali, né? Então, 25 minutos, que é uma opção de Pomodoro também, que algumas pessoas usam, eu acho muito pouquinho, tá? E daí seria 25 minutos com 5 minutos de intervalo. 50 minutos é a média, de acordo com alguns estudos que a gente vê. Tanto que se tu for ver nos colégios, os turnos de estudo dos colégios são de 50 minutos, né? Cada matéria é de 50 minutos. Não é porque alguém pensou 50 minutos. Não. Tem vários estudos pedagógicos de que a capacidade de concentração do ser humano varia ali de 45 a 60 minutos. Então, tem essa variação. Se tu pega os 50, tu tá ali no meio. Então, se tu é aquela pessoa que tá parando de te concentrar nos 45, bom, então tu já vai dar uma forçadinha para aumentar a tua capacidade de concentração, né? Se tu é aquela pessoa que consegue concentrar um pouquinho mais, tu vai parar nos 50 e tu vai ter 50 minutos exatos de muita concentração. Uhum. Sempre. Tu não vai ter perda de produtividade no finalzinho do teu ciclo. Então, é um período ótimo. Tem gente que usa 1h30. Eu acho 1h30 muito ruim. Por quê? Quando essa pessoa faz 1h30, se for o caso de algum de vocês, eu duvido que em 1h30 de estudo, tu faça menos do que 20 minutos de intervalo. 1h30 de estudo, normalmente a pessoa faz 20, 25 minutos de intervalo. Se tu contar 1h30 e ao invés de fazer 1h30, fazer 50, 10 de intervalo e mais 50, tu faz 1h40 com 20 minutos de intervalo. Então tu estuda mais e faz o mesmo intervalo do que tu faria se tu fizesse 1h30, sabe? Já é difícil a pessoa fazer só 10 minutos de intervalo com 50 de estudo. Sim. Tirar, depois de 1h30, tu fazer só 20 minutos de intervalo é muito difícil. E outra, lembra que eu falei da capacidade de concentração? Que vai ali mais ou menos até 60 minutos? Os últimos 30 minutos, ninguém tá realmente concentrado. Já tá assim, ó, em queda a tua concentração. A partir do minuto 60, é muito difícil tu tá realmente concentrado. Então, assim, ó, faz 50, pausa 10, tu não vai ter prejuízo. Especialmente por isso que eu falei, quando tu faz mais tempo, tu precisa de mais tempo de descanso. E tu acaba, no fim das contas, se for somar mesmo, tu estuda menos tempo. Então, isso é o 50-10. Top demais, cara. Pô, Pomodoro, e você contava a hora naqueles aplicativos, assim, de marcar hora ou não? De horas líquidas e tal? Então, eu nunca gostei de contabilizar. Tanto que algumas pessoas, alguns alunos vêm falar, faço tantas horas por semana, quantas tu fazia? Eu falei, não faço ideia. Mas eu acho que isso tem um pouquinho do TDAH também, né? Que eu até tava falando com o Hugo antes da gente começar. Eu falei assim, eu sou TDAH, mas eu sou TDAH antes do pessoal se diagnosticar, né? Agora 9 em cada 10 adultos tem TDAH autodiagnosticado pelo Google, né, meu? Digita no Google lá e, ai, caralho, tô com TDAH. Nunca foi no psiquiatra, no psicólogo. Não, eu sou diagnosticada desde os 16 anos, fiz uso de medicação por um tempo, por 7 anos eu fiz uso de medicação e tomei a decisão de parar de usar, porque eu estava percebendo que estava atrapalhando os meus estudos. E só aprovei no concurso dos sonhos mesmo, né? Que foi ali 2017, quando eu tinha parado, que eu parei em 2016. 2015, eu acho. Desculpa, minha garganta tá... Aqui não tá tendo condição de ter saúde em Santa Catarina. Tá igual aqui, que a qualidade do ar tá cada vez pior, meu. Poluição e tá úmido e tá um calor. Não, aqui tá assim, ó. Um dia, 30 graus. Dia seguinte, 7. Nossa senhora, tá louco. Que condição. Mas voltando. Por que eu comecei a falar TDAH, meu Deus? Não, é bom. Eu ia te perguntar do TDAH mesmo, né? Porque você tem um... Pô, e você tem eu queria cortar o assunto anterior. O que eu tava falando antes? Tava falando do ciclo. Você tava falando que você não cronometrava por conta do TDAH também. Me gerava muita ansiedade, porque o TDAH normalmente tem ansiedade, né?
Uhum. Gerava muita ansiedade. Nunca somei, eu cronometrava. Então eu usava um aplicativo Só que era aquele cronômetro mesmo, assim, para rodar 50, os 50 depois minutos, 10, né? depois 50, depois 10. Ele até dizia a quantidade de horas no final, mas eu nunca me fixei muito nisso, sabe? Eu me Aham. fixava na quantidade de ciclos que eu programava, quantidade de vezes. Ciclo que eu falo é de 50 mais 10. 50 de estudo, 10 de descanso é um ciclo. Então eu me concentrava mais, tipo, quantos ciclos eu fiz hoje? Quantos ciclos eu programei? Quantos eu fiz? Então eu me concentrava nisso, não em quantidade de horas, porque não é exatamente a mesma coisa, né? Ah, saquei, cara. E antes de você falar, porque eu fiquei curioso agora, né? Porque você falou que escolheu o oficial de justiça por conta da sua mãe, etc. Mas por que tu foi pro TRT? Porque, pra quem não sabe, o oficial de justiça, você virou a especialista, né, no TRT e saiu metendo só TRT, 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 mas tem oficial de justiça praticamente em todos os tribunais de justiça, o TRF eu acho que também tem, TRE eu não sei se tem, Não, TRE eu não sei, não. TRE não, né? E você mirou no TRT e você pegou uma leva, né, de TRT. Então é uma coisa que aconteceu ano passado, né? No passado a gente viu os TRT saindo e, tipo, cada 2 meses você tinha um edital e, meu, é O um que vai único acontecer ano que vem conteúdo. também, né, gente? Já fiquem atentos. Então, por que tu escolheu a área trabalhista, assim, cara? Então, foi um tanto circunstancial e depois descobri que eu amava, né? Por quê? Eu fiz, como eu falei, o oficial de justiça estadual. E eu fiquei na classificação 400 e tanto. Tinha chance de ser chamada, mas não tinha. Imagina, 400 e tanto. Não tinha garantia nenhuma, tanto que eu não fui nomeada nessa prova. E aí, depois disso, mas eu quero oficial de justiça. E tinha saído o oficial de justiça do. Tava aberto o edital, tinha acabado de abrir. TRT3, que é Minas. Eu falei, meu Deus, nunca vi trabalho na vida. Lembra que eu falei que eu só ia para a faculdade? Então, de fato, eu nunca tinha visto trabalho na vida. Tá? Caraca. Especialmente o nosso professor de Direito do Trabalho, ele era concursado. Então, ele fala assim, pessoal, eu só quero dar minha aula, quem quer estar aqui? Não quer estar aqui? Chega, eu vou fazer a chamada. Depois que eu faço a chamada, eu vou mexer por 10 minutos por 5 minutos no meu computador. Quem quiser sair, sai, eu não vou ver. Ele fazia assim. Então, tipo assim, trabalho, processo de trabalho, eu sequer assistia a aula da faculdade. Então, eu realmente não tinha nenhuma base. Eu não sabia nem se eu gostava ou não. Assim, tá, mas tem oficial de justiça? Vou fazer. Mas, TRT3, estava aberto o edital. Eu já tinha, né, uma caminhadinha como concurseira. Eu sabia que não tinha nenhuma chance de eu passar no TRT3 com o edital aberto. Profissional de justiça nível superior. Nessa época, eu era oficial escrevente. E era tudo Banco FCC essa época aí, né? Era Fazendo tudo tudo. FCC. Era tudo FCC. Eu era escrevente, então eu trabalhava 8 horas. Eu estava terminando a faculdade, eu acho, não tinha terminado a faculdade ainda. Estava terminando a faculdade, então eu tinha trabalho, faculdade e estudar para um concurso de nível superior que tinha prova daqui a 45 dias. Não era realista. Eu não, isso não vou fazer. Mas fiquei sabendo dessa história de TRT. Olha, tem uns para vir, vai sair do Rio Grande do Sul, que era onde eu morava, né? Vai ser do TRT4, depois vai ter outros. Bom, aí conheci o Sobral. Esse cara é bom, vou. Então, vou nisso, entende? Foi um pouco circunstancial. E quando eu comecei a estudar Direito do Trabalho, eu me apaixonei. Achei maravilhoso, né? E aí que eu desenvolvi todo esse amor pelo direito do trabalho, mas foi um pouco circunstancial, sim. Sei lá, se tivesse prova do TRF na época, pode ser que eu tivesse ido. Sim, Aí migrado, né? porque penal é uma coisa que nunca foi muito meu. Não sei, enfim. E vou dizer, eu acho que eu teria ido para a TRF, assim, sabe por quê? Quando eu comecei ainda a estudar para TRT, eu ainda tinha uma ideia de fazer prova para delegada. Caraca. Porque você mirou ali também Polícia Legislativa, você tava... Porque o oficial, ele é um trabalho que ele é mais operacional, né? Então, ele se assemelha mais, assim, com polícia do que com o analista Sim. judiciário, né? Então, assim, a minha ideia de cargo fim era delegado de polícia. Mas, quando eu conheci o Sobral, que é o professor ele era, na época, oficial de justiça do TRT, eu falei, cara, é muito mais interessante. E, tipo, tu pode fazer muito mais coisas, porque eu achava que era só ler uma carta. Não, é muito mais que isso. E aí eu comecei a me apaixonar pela carreira em si.
E aí, larguei de mão o delegado. Até porque eu não quero... Já mando em casa, já mando na empresa que eu tenho. Não quero mandar em mais gente dentro de uma delegacia. Numa delegacia inteira, imagina. Ou numa secretaria fazer para Magis. Nem pensar. Meu trabalho, eu quero é obedecer. E ainda poder falar para a pessoa assim, olha, eu entendo, mas é que o juiz... Eu tenho que falar com o juiz. Ele que mandou, né? Eu não mando nada, tô só fazendo meu trabalho. Coisa bem boa poder falar isso, sabe? E você tá em Criciúma hoje, não é? Hoje tô em Criciúma, isso aí. Cara, um negócio maneiro, antes... Não, deixa eu falar do TRT primeiro, porque eu quero falar dos relacionamentos também, porque a Raquel, cara, casada, com maridão PF, tá, meninas? Então, assim, ó, o bicho é brabo, policial federal. Policial federal, por quê? Né? Porque eu botei ele. Você que botou ele pra estudar? Sério? Antes ele não era do mundo de concurso? Não, a gente tá junto há 14 anos. Imagina. Caraca, eu achei que tu tinha conhecido ele, assim, já na PF e você concursada também de outro canto. Não, ele é biomédico. Ah. Ele trabalhava com biomedicina na época que a gente se conheceu. E aí, lembra que eu falei que eu passei no concurso pequeno? Aham. Aquele primeiro? Então, quando eu passei naquele concurso, a gente já tava junto. E aí, eu tinha nível médio e tava ganhando mais que ele. Ele era formado já. Trabalhava no laboratório. E ele ganhava menos que eu. Ele falou assim... Não é possível, né? Porque na família dele não tem essa coisa de concurso. Nem tinha passado pela cabeça dele isso, sabe? E ele não me assim, me explica isso. Essa história é essa. Tu tem nível médio. Eu tenho uma faculdade inteira, uma pós-graduação, fazendo mestrado. E tá ganhando mais que eu. Não tá certo isso. Que bruxaria é essa que você tá fazendo aí, meu? Aí que ele começou a estudar para concurso. Daí ele fez também a caminhada dele. Ele passou para oficial escrevente. Não, passou na Caixa Econômica Federal, oficial escrevente. Ele foi oficial de justiça também. Isso foi uma das coisas também que me incentivou mais ainda, porque ele entrou para oficial de justiça antes de mim, né? Sério, cara? Puta merda. Você convenceu ele a estudar e ele passou na sua frente. Passou. Naquele concurso que eu fiquei em 400 e pouco, ele ficou dentro das vagas. E ele tomou posse? Tomou posse. Ele trabalhou 3 anos como oficial de justiça. Caraca, velho. Do Rio Grande do Sul. E esses 3 anos eu estava estudando para oficial de justiça federal, então eu tinha muito contato com o trabalho de oficial de justiça, que me fez gostar mais ainda da profissão, né? Então foi mais uma coisa. Mas é que ele tem uma memória, assim, muito boa e ele é muito dedicado também. Sabe aquela pessoa que estudou bem a vida toda? Sim. Não sei se era o teu caso, mas não era o meu caso. Eu não sabia estudar. Ele sempre soube estudar, sabe? Ele sabia o que funcionava com ele e tal. Aí eu já trouxe para ele o Pomodoro, papai encaixou tudo aí, passou. Saiu arregaçando. E na Polícia Federal, ele estudou 6 meses. Mas já tinha uma base, né? Também, né? Ele já tinha a base do oficial escrevente, do oficial de justiça, então a parte de direito ali, né? Mas, tipo assim, para a Polícia Federal, o que ele estudou 6 meses foi estatística do zero, contabilidade do zero, TI do zero. É uma prova do cão, hein? Puta que pariu essa prova do cão. E foi a primeira prova da PF com essas matérias. Eu lembro disso. Não tinha nem como ele prever. Foi 2019 edital. Isso? O que foi? Foi 2018, acho. 18, né? 18, 19. Por aí. E aí ele passou dentro das vagas. Pra gente. O método aprovação sem surto. Por quê? Fez bem direitinho, não ficou procurando Instagram de outro assunto, outra coisa, entendeu? Só trabalhando. Ele tava trabalhando também, né? Trabalhando, ele saiu. Justiça, não, tá. Trabalhando como ele passou pra gente? Passou pra gente, Sim, ele não tem direito, né? Ele é formado em biomedicina. Mas ele ama, gente. Ama. Ele ama e ele não troca por nada. Inclusive, antes dele entrar, ele falava, né, que ele queria fazer faculdade de Direito para fazer prova para delegado. E hoje ele fala que ele não quer. Mesma coisa que eu não quero ficar mandando as pessoas, não. Tá bom assim, né? Cara, mas o que eu ia te perguntar também em relação a isso é que, porra, você olha suas aprovações aqui, você fez TRT1, que acho que é Rio de Janeiro. 2 é Campinas, São Paulo. Não, é o São Paulo. Que eu não fiz. Aí o 4, qual que é? 4 é Rio Grande do Sul. Foi o primeiro que eu fiz. Eu passei no primeiro que eu fiz. Aí você fez o 7, que é? Eu não lembro também, 11. É Nordeste o 7, Ceará ou Pernambuco? Não lembro. Eu acho que... o 11 é Pernambuco. Não, 11 é Amazonas.
É Amazonas e Roraima, alguma coisa assim, ele é junto com alguma coisa, e o 12 Santa Catarina, né, que até saiu o edital aí recentemente. Isso. Você tocou foda-se pra geografia, né? Tipo assim, meu, vou para qualquer lugar, só que seu marido tava aí de oficial no Rio Grande do Sul. É. Como é que foi a logística, cara? Ele estava no ponto mais praticamente o ponto mais longe possível de qualquer outro lugar do Brasil, porque ele estava de oficial de justiça em Jaguarão, que é fronteira com o Uruguai. Caralho, filho. Longe pra caralho, né? Então, tipo assim. Mas, assim, é interessante falar sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas. Eu não vou falar muitas pessoas, eu vejo que muitas mulheres deixam de fazer os concursos porque os seus maridos estão presos, né? Sim, Ou em algum fixados em emprego, algum né? lugar, né? Porque eu não vejo esse tipo de manifestação vinda de homens, ou muito raramente, né? Homem Porque vai, foda-se, nem liga, né? Deixa o até o homem filho pra vai trás. e a mulher vai ir atrás, né? Então, assim, por que eu fiz? Porque o meu marido me apoiava no meu sonho, porque eu sabia que existia a possibilidade de remoção nacional depois de um tempo. Porque, no fim das contas, porque eu sabia que uma hora ou outra a gente ia poder voltar a morar junto, sabe? Uhum. Era assim, eu sabia que era uma coisa temporária, eu não sabia quanto tempo ia levar, mas eu sabia, por exemplo, que se eu fiz o TRT do Rio Grande do Sul, né? Eu passei, mas não passei bem classificada, eu fiquei em 90, eu acho. Foi o primeiro que eu fiz. Mas oficial de justiça, classificação 90, não adianta muita coisa. Aí, eu pensei, bom, eu faço o quê? Vou esperar o próximo TRT do Rio Grande do Sul, daqui 4 anos para fazer? Ou eu faço outros, sou nomeada e fico, sei lá, esses 4 anos Uhum. nessa distância, eventualmente, né? Até a gente poder morar junto, que é depois da estabilidade que se pode fazer esse tipo de pedido e tal. Então, vou fazer. E ele sempre me apoiou 200%. Também pelo fato de ele ter ali a ideia, né, de Polícia Federal. E ele não fez o concurso regionalizado, foi ou não? Ele que Federal? geralmente você porque geralmente você era o nacional antigamente e na academia de polícia que fazia a lotação, né? Não, mas até hoje na Federal é assim. Na É PRF que assim, né? Ah, não é. na PR que Na mudou. PRF que não é. Na Federal é lotação em todo o país. E também a gente não sabia se ele ia passar na Sim. PF. Então, eu sabia, né, que ele ia passar, mas ele dizia que não sabia. Então, tipo, na verdade, estava eu fazendo concurso para o país inteiro e ele estava com o cargo dele no TJ do Rio Grande do Sul. Então, qual seria a ideia? Eu vou, seja para onde for, e vou tentar voltar depois. Era isso, entendeu? Essa era a nossa ideia. E apoio total em relação a isso, confiança total. E é isso. A gente já tinha ficado um pouco à distância um tempo, quando eu estava trabalhando no TJ e ele era oficial de justiça, porque ele foi para o interior do estado, como eu te falei, então a gente ficou uns 8. Eu não falei da minha exoneração, né? Te chamaram de louco na tua exoneração, Não, chamaram de louca também na minha. Você exonerou do cargo de oficial? Não, eu exonerei do cargo de técnico. Mas é que tem a ver com a questão do meu marido também. Às vezes as pessoas falam, Raquel, eu tô no cargo assim, 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 tô pensando em pedir demissão ou exoneração, o que tu acha? Falei, olha, gente, quando eu pedi, não foi só para estudar que eu pedi exoneração. Eu tinha vários fatores. Eu estava morando sozinha em Porto Alegre, eu já estava me saindo muito bem nas provas de TRT, eu já estava com quase certeza que eu ia ser nomeada no TRT do Amazonas, eu já tinha feito, e o meu marido já estava 8 meses morando longe de mim. Então, tipo assim, eu tinha mais motivos. Eu ia morar com ele, eu tinha o apoio dele, assim, incondicional. Eu não ia precisar pedir dinheiro para ele para cada bala que eu fosse comprar, sabe? Então, a gente sempre viu isso e eu falo para as meninas que isso é muito importante. Se tu decidir parar de trabalhar para contar com o apoio financeiro de outra pessoa, entender que o teu estudo é o teu trabalho, é a tua renda familiar. É um investimento de longo prazo. Tu não está trazendo dinheiro naquele momento, mas ele vai vir no futuro. Então, a renda familiar é o salário que entra, o dinheiro que entra é da família. E isso foi muito bom para mim naquele momento, porque eu não me sentia pressionada, eu não me sentia bancada, sabe? Não sentia como se ele estivesse me bancando. A gente era uma família e a gente está fazendo um investimento. O nosso investimento é hoje. Raquel, tu vai parar de trabalhar. Eu estava ganhando, sei lá, uns 4 mil reais por mês. A gente vai parar de ter esses 4 mil reais por mês. E aí tu vai ficar em casa e eu vou poder bancar para tu.
daqui a um tempo tá ganhando 15 mil reais por mês, entendeu? Então, foi um investimento. Sempre falo para as meninas tomarem cuidado com isso. E assim, eu falo meninas porque eu sei que são quem mais se Sim. travam, né, para tomar essa decisão também de ir fazer concursos em outros lugares. Mas muita gente fala assim, ai, mas eu pergunto sempre, tá, o que te prende? E a pessoa fala, ah, eu queria fazer concurso aqui no meu estado. Tá, mas o que te prende? Ah, minha família. Tá, mas eu também tenho família. Ah, mas meu marido. Tá, eu também tive marido. Eu fiquei, no fim das contas, né? Meu Deus, quanto assunto. Mas no fim das contas, eu fiquei 4 anos morando longe do Paulo. Caraca, Toda essa bastante. função de eu fazer TRT e ele fazer Polícia Federal. Já chego nesse ponto. Mas, cara, se os dois querem fazer dar certo, vai dar certo, entendeu? Agora, se for um esforço de um só, não vale a pena também. Aí a pessoa pensa assim, ai, mas e se eu for para longe e o meu casamento acabar? Bom, então o teu casamento não era tão forte assim. Então que bom que acabe. Para que, quem sabe, possa encontrar uma pessoa que faça ter um relacionamento forte contigo, que esteja disposta a fazer uma relação realmente forte. Porque se acabar, é porque não era tão forte assim. Então, a distância, como é que é? A distância é como o vento. Apaga as chamas fracas e incendeia as fortes. Forte, hein? Essa aí é forte, hein? Isso aí, cara, eu passei por isso, né? Porque a Cintia, ela me bancava. Aí esses dias mesmo, alguém comentou assim num post da Carla Gabola, postou alguma coisa, alguém falou assim, não, porque tem gente aí que, né, foi bancado pela esposa para estudar e hoje não sei o Bom, que, não sei o que. Eu falei, cara, aí eu pensei isso, né? Eu falei, nossa, ainda bem, cara, porque esse é o espírito, tá ligado? É uma família, cara. Então, não é essa visão, vamos dizer, patriarcal, né, que tem do homem prover. Uhum. E, cara, você é uma família, o que é entrar e, tipo, foi o maior investimento da Cíntia na vida dela, me sustentar, me bancar por esse tempo, cara. É um investimento mesmo, assim, a gente precisa enxergar dessa forma, né? E aí, olha só, no fim das contas, eu tinha passado no Amazonas, o Paulo nem tinha feito a prova da PF ainda, eu já tinha passado no Amazonas, né? Aí ele foi lá, fez a prova da PF, fez Curso de formação a lá. formação, foi morar no Amazonas e eu nada de ser nomeada. Não fui nomeada. Eu acabei sendo nomeada no Amazonas agora há pouco, né? Demorou bastante. Eu vi, cara. Tomei na... Balançou você não pra ir pra lá, não? Não. A gente só tá organizado aqui. Lá pra Manaus. No fim das contas, o Paulo morou 1 ano em Tabatinga, interior do Amazonas. Morou 1 ano em Porto Velho, Rondônia. E morou mais 8 meses em Porto Alegre. E todos esses tempos eu não estava morando com ele. Então, quando ele estava em Tabatinga, eu estava em Porto Alegre. Quando ele estava em Rondônia, eu estava em Criciúma. E quando ele estava em Porto Alegre, eu também estava em Criciúma. Agora, finalmente, ele está em Criciúma. Depois de 3 anos na PF, a gente já tinha passado 8 meses longe, né? E daí, mais 3 anos, aí, depois dele entrar na PF, ele conseguiu vir para... Ai, acho que acabei a história, meu Deus, que história longa. E o final feliz nela, né? Ó, todo mundo tava aqui esperando, assim, tipo, não, eles estão separados até hoje, se vendo. Mas, pô, o legal é isso, né, cara? Que o tempo passou e hoje você fala assim, cara, porra, vocês estão juntos, morando num puta de um estado massa, né? Que é Santa Catarina, com 2 cargos super bons. E, cara, é assim, é impressionante, assim, né? As voltas que a vida dá. Mas é o que você falou, acho que ter essa coragem, né, de falar, meu, eu vou para qualquer lugar, depois eu me viro e tal, e deixar acontecer, eu gosto né? de falar pro pessoal, tipo assim, ó, se preocupar com o problema quando o problema chegar, sabe? Eu sei que é difícil, gente, mas é isso, cara. Eu pensar assim, ai, mas eu vou fazer para Amazonas, e se eu for nomeada? Bom, se eu for nomeada, eu penso nisso, sabe? Eu vou, não vou? Eu posso não ir também, entende? Uma vez eu falei também isso. Cara, ai, mas eu vou ir para longe. Tá, vai para longe. Mas eu tô sentindo muito saudade da minha família, eu quero muito a minha família, eu não aguento mais. Pediu exoneração, tu sempre pode voltar. Tu vai voltar para onde? Para onde tu tava? Não vai voltar para trás, não é? Eu tô na situação X, uma bosta, uma merda. Aí eu vou lá, sou nomeada. Ai, merda. Vou lá, aí eu fui nomeada, tá muito bom financeiramente, mas tá uma merda o meu psicológico, eu não tô aguentando. Pede exoneração, eu não pedi exoneração lá do TJ. Me chamaram de louca. Chamaram de louca por quê? Porque eu acho que a pessoa, quando as pessoas falam isso, elas falam sobre si, né?
Tipo assim, eu não teria essa coragem. Mas, tipo, não é coragem. Eu passei já. Eu passo de novo se precisar. É questão de tu olhar pra ti e falar assim, ó, não é nem questão assim, eu sou inteligente, eu passo de novo. Não, eu sou teimosa pra caralho. Se eu decidir uma coisa, eu vou fazer até dar certo. E eu acho que isso foi um também dos diferenciais no estudo para concurso. Eu decidi que eu ia ser oficial de justiça. Levasse o tempo que levasse. Não interessava quanto tempo ia levar. E algumas pessoas falam assim, não pensava em desistir? Não. Eu não pensava em desistir. O que eu pensava era, meu Deus, será que eu vou ter 50 anos e vou estar estudando ainda? Sabe? Isso eu pensava. Mas desistir nunca. Porque eu tinha tomado essa decisão e eu decidi. Quando tu toma essa decisão irreversível, gente, não tem. Ou dá certo, ou dá certo. Muito foda, cara. E deu certo pra caralho. Aí agora a Raquel tá recusando, sigam ela no Instagram lá, porque ela tá recusando agora as nomeações dela, vai chegando assim, ela vai Vai só, chegando. vai pedindo, obrigado, não quero não. Você não pensa, né, mais em, agora se aposentar, agora não, né, desde que você tomou posse aí no TRT. Eu passei no cargo dos sonhos, no estado dos sonhos, então Não não tem penso. mais nada pra você, né, no serviço público, Não, assim, de que, cara, eu quero muito passar numa parada tal, ou você já tá realizada. não, tô totalmente realizada. Financeira e em termos de trabalho, assim, de eu gostar, assim, né? Porque aí eu pensei, quando veio essa história de AFT, eu pensei, fazer AFT, ganha 23 mil. Tá, mas, tipo assim, eu já, com o dinheiro que eu recebo por mês, eu já faço tudo o que eu quero fazer. Tá, eu vou ganhar 23 mil, eu vou poder guardar, sei lá, 8 por mês. Tá. Aí eu vou poder, sei lá, ter uma casa maior. Tá, mas eu já tenho uma casa. Não tenho a minha casa, tá? Eu alugo porque eu não acho bom, enfim. Não vamos entrar nesse assunto porque é polêmico. Né, peraí. Aluguel ou comprar o imóvel próprio com Raquel ou Jaffe? Daqui a pouco Não você vou dá a entrar sua nesse. opinião. Enfim, quando tu chega num certo patamar de que tu já tem, tipo assim, eu posso ter qualquer coisa que eu quiser. Não sei quantas vezes eu vou ter que parcelar, tá? Mas eu posso ter qualquer coisa que eu decidi. Eu quero isso, eu posso ter hoje. Então, desse patamar para ganhar mais 20, mais 10 mil, assim, o quanto de esforço ia ser necessário? E outra, eu vou trocar judiciário por executivo? Eu, eu É, vou rabuda, perder, né? eu vou perder o meu recesso, sabe? Eu vou ficar dependendo do presidente para ganhar aumento, para ganhar reajuste. O Paulo, na Polícia Federal, eles ficaram. Quando o Paulo entrou, eles já estavam sem reajuste. Eles ficaram total 6 anos sem reajuste. A Dilma deu um reajuste e agora o Lula deu um reajuste. Não dá para ficar dependendo disso. Porque daqui a pouco o meu salário tá maior que o do FT. Porque o do FT eu não sei quando é que vai reajustar. Então, daqui a pouco eu vou fazer outra prova para ir para um cargo que eu nem sei se eu vou gostar, sendo que esse eu gosto, para daqui a pouco, daqui 20 anos, tá ganhando a mesma coisa? Não. Sim. E é uma parada que você tocou num ponto, que uma coisa, né, cara, é você sair de ganhar R$ 2.000 para ganhar 8 e É, de ganhar 5 para ganhar 15. Mas é, depois que você tá ganhando 15, cara, para tu ganhar 20 e poucos, assim, a sua vida já tá, é o que você falou, sua vida, existem até estudos que vão indicar isso, né, que depois de um certo patamar de dinheiro, você pode ganhar mais que não vai te dar mais felicidade, tá ligado? Porque, é. tipo, você já tem o básico ali, né, cara, Também não assim, vai mudar muito as tuas rodas sociais, tipo, os eventos que tu pode ir. Claro sim, que muda sei lá, de quem ganha até 50 mil, né? é, Tipo assim, então dentro do serviço público, tu não vai passar disso aqui, né? Então, dentro do serviço público, não tem um cargo que vá me elevar num patamar muito diferente, que eu vá ter acesso a coisas muito diferentes. Claro que é diferente de um milionário, né, gente? Mas dentro do serviço público não tem grande diferença, sim. Então, pensando só em salário, não vale a pena, assim. Depois dos 15 mil, gente, não pensa mais no salário. Olha é. a atribuição do cargo. Aliás, eu falo para olhar a atribuição do cargo desde sempre. Qualidade de vida, né, cara, do lugar que você vai morar e tal, são Tem coisas isso também. importantes. Eu queria finalizar, só porque a gente já falou sobre isso, né? Sobre casamento e tal. Gente, e é para mostrar pro boy e pra gata essa parte. Assim, gente, faça um investimento no boy de vocês, na menina de vocês.
Porque é realmente muito mais fácil de tu conquistar quando tu tem apoio. Quando eu estudava, cara, quando eu tava, tipo assim, faltava um mês pra prova, eu nem olhava pra minha casa. Eu acordava às 5 da manhã, 5 da manhã, eu estudava a manhã toda, eu almoçava, eu nem louça não lavava. Almoçava, estudava de tarde, chegava meu marido no final da tarde, descansava. A gente tinha uma pessoa para nos ajudar uma vez por semana e ele fazia tudo na casa. Quando a minha prova estava chegando, ele fazia tudo. Por quê? Porque aquele era o momento de me dar todo o apoio. Mas, além disso, eu estava mostrando para ele que aquele apoio que ele estava me dando estava sendo recompensado. Eu estava cumprindo com a minha função, que era acordar todo dia na hora certa, fazer o meu estudo bem direitinho. Então, era um jogo, uma via de mão dupla. Então, ele dedicou muito para mim. Quando ele estava com a prova dele para chegar, mesma coisa, ele não precisava se preocupar com mais nada. A preocupação dele era estudar. Ele estava trabalhando também, né? Então, além de estudar, ele ainda tinha que trabalhar. Mas, fora isso, fora as coisas que eu não podia fazer para ele, tudo, assim, ó, apoio total. Então, gente, deem apoio. Não é só falar, eu te ajudo, eu te apoio. Não, de fato, faz as coisas para a pessoa, especialmente se a prova tá chegando. E, por fim, se essa pessoa que tá contigo não apoia o teu sonho, o quanto essa pessoa te ama? Ela realmente merece estar contigo? Se não tá batendo asa contigo para te ajudar a voar, tá sendo peso para tu carregar. Real, cara. Desculpa. Ó, a gente já tá se encaminhando aqui para eu não tomar muito tempo da Raquel. Mas antes, cara, eu queria que você respira aí, cara. Acho Antes que eu queria. Vai ficar isso aqui no meio da live, não vou cortar os 56 minutos de vídeo. Ó, respira fundo, porque agora eu quero que você fale rapidinho, cara, porque a gente deu uma pincelada na sua mentalidade, assim, de estudo, que eu falei que é bem parecida com o que eu costumo falar, né, de você ter um estudo sustentável, que você consiga manter por longo prazo, né, e hoje em dia isso é necessário, né, realmente naquela época lá, cara, saía toda semana tinha um puta de um concurso, cadastro reserva, chamando gente pra caralho, o cara ia lá, ficava 3 meses numa caverna e passava. Hoje, é capaz de você ficar 1 ano estudando no melhor curso e você ter dificuldade ainda de passar, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão de estudo hoje, de rotina, assim, sintetizasse aí um pouco. O que tu acha da pessoa normal, a pessoa que trabalha, que estuda, que tipo de renúncia ela tem que fazer, o que ela consegue conciliar? Tô nem falando aqui de horas de estudo, não, porque é algo muito pessoal, né? Você fala quantas horas a pessoa tem que estudar. Mas, assim, você falou da atividade física, que você nunca abriu mão. Como é que a pessoa concilia, às vezes, um relacionamento? Às vezes tem muita gente com filho, né? Você que tem mais contato, principalmente com mulheres, né? Que são suas alunas e tal. O que você recomenda, assim, uma rotina de estudo, vamos dizer assim, ideal para quem está estudando para concurso público? O que ela tem que levar em consideração na hora de montar isso? Então, eu sempre essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Muito, muito, muito. Então, eu sempre começo essa orientação de organização que a pessoa tem que pensar que horários que ela tem ocupado. Então, por exemplo, assim, eu tenho que levar o filho para a escola. Eu tenho que fazer mercado uma vez por semana. Tem que fazer. Tem que trabalhar. Tem que fazer. Então, são coisas que precisam estar na tua rotina. Não tem como fugir. Então, a primeira coisa que eu sempre oriento é que tu coloque no papel as coisas que tu tem que fazer de qualquer jeito, que não tem como fugir. Eu coloquei isso no papel. Ok, o que sobra? Sobra muito pouco. Às vezes sobra pouco mesmo. Sobra pouco. Eu sempre recomendo que tu faça o possível para estudar o mais cedo possível. Especialmente para quem tem filho, gente. Eu tenho muitas, assim, a maioria dessas minhas alunas são mulheres com filhos. A solução delas quase que sempre é estudar quando as crianças estão dormindo. De manhã, bem cedinho. A cabeça dela está descansada e as crianças ainda estão dormindo. Então, as mamães, assim, que eu atendo, normalmente elas acordam 4, 5 da manhã. As crianças acordam às 6, às 7, e aí ela tem um tempo para ela. Porque
quem é mãe, quem tá assistindo aqui é mãe, sabe que se a criança tá em casa, tu pode até estudar, mas não vai ser aquele estudo produtivo como poderia ser, se tu não tiver uma rede de apoio muito adequada. Então, independente de filho ou não, essa lógica de estudar o quanto antes ajuda muito. Então, assim, eu tenho que trabalhar às 8. Cara, acorda um pouquinho mais cedo, faz pelo menos um ciclinho, pelo menos 50 minutos antes de ir trabalhar. Por quê? Quando tu faz isso, tu já trabalha na tua motivação de estudar quando chegar em casa. Se tu vai pro trabalho muito cedo, tem gente que pega lá 7, 6 da manhã, se conseguir fazer 50 minutinhos antes de ir pro trabalho, o que vai acontecer? Pensa que se tudo der errado naquele dia, tu já estudou. Então já dá sabe? Se tudo der errado hoje, já estudei. Estudei um pouquinho, mas estudei. E quando tu chega em casa, tu não tem que estudar tudo ainda. Tu não tem que começar a estudar. Tu já estudou um pouquinho. Então é uma questão de continuar. Acaba sendo mais fácil, tá? Diminui a procrastinação. Assim, vê os teus horários, de acordo com a tua realidade. Acorda o quanto antes for possível pra ti. Não adianta tu dormir 3 horas por noite. Não vai ser sustentável. Sim. Agora, tu também, de repente, não precisa dormir 8, né? Não me apedrejem, gente. Não tô falando pra tu dormir 3 horas por noite. Eu tô dizendo assim, por Tem exemplo, que fazer sacrifício, né, cara, também, não adianta. A gente precisa fazer ponderações. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes, falando no exercício físico? A pessoa fala assim, Raquel, mas eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Mas dorme 8 horas. Agora eu te pergunto, óbvio, o ideal, eu tô falando mais baixinho pra ver se irrita menos minha garganta. O ideal é dormir 8 horas e fazer 1 hora de exercício físico por dia. Mundo ideal. Agora, o que tu acha que é melhor? Dormir 8 horas e não fazer nada de exercício físico? Ou dormir 7 horas e fazer 1 hora de exercício físico? O que é mais saudável? Sabe? Então, às vezes a pessoa usa essa desculpa, né? De saúde, para deixar de estar buscando a saúde. Então, assim, não tô simplesmente falando para tu deixar de dormir, não é isso. Eu tô falando que se teu tempo é apertado, de repente tira um pouquinho do tempo de sono e coloca um tempinho de treino, vai melhorar a tua qualidade de sono. Eu não vou dormir 8 horas, mas às 7 horas tu vai dormir, vão ser horas de mais qualidade, porque tu vai ter regulado teus hormônios, enfim, todos os benefícios que o exercício físico traz para nossa saúde, né? Não precisa ser todo dia, 3 vezes por semana. 4, né? 4 vezes por semana. Tá bom? Não precisa ser louca que nem eu, que faz academia, polidense, balé, yoga. Hardcore, né? Raquel é no modo hard, meu filho. Tá na cadeira, tá lá fazendo polidense, depois de 30 minutos tá lá fazendo elevação pélvica com 100 quilos. Então, não precisa ser musa fitness, entendeu? Não precisa ser a louca do crossfit. Não, mas trazer exercício físico pra tua vida. Raquel, mas tu não tá entendendo. Eu não tenho tempo mesmo. Quanto tempo tu passa na rede social por dia? No mínimo meia hora. No mínimo. Olha assim, eu tô jogando muito baixo. Às vezes o nego vai 2, 3 horas fácil se olhar no aplicativo de celular. Jogando muito baixo. Então, assim, mas meu filho, cara, YouTube, velho. Pega teu filho, e eu sei que dá, porque eu já fiz com a minha filhada. Pega teu filho, vamos fazer uma aula de dança? A criança vai amar, velho. Vai amar. Vamos fazer uma aula de dança. 20 minutos de dança por dia. Tá ótimo, cara. Movimenta o teu corpo. Isso vai ajudar, como eu disse, a dormir melhor. Uma coisa, ajuda na memorização também, né? Capacidade de memorização melhora quando tu faz exercício físico. Então, assim, ao longo dos meus estudos, eu nunca deixei de fazer. Agora, falando mesmo em organização do dia, quando eu trabalhava, quando eu tinha aquela rotina doida de trabalhar, estudar e fazer faculdade, o meu treino era 4 vezes na semana e eu fazia entre o trabalho e a faculdade. Então, eu saía do trabalho às 5, treinava e ia para a faculdade. Eu encaixava ali. Quando eu trabalhava, quando eu pedi exoneração, que eu não trabalhava mais, aí eu fazia o meu estudo o dia todo e deixava o treino pro final do dia.
Por quê? Por aquela mesma lógica que eu falei, de botar o estudo o mais cedo possível. Vamos ao sábado. Muita gente arruma a casa no sábado. Eu acho que é uma tendência brasileira de sábado de manhã é dia de arrumar o casa. dia oficial da faxina do brasileiro, cara. Vamos passar a faxina para sábado de tarde. Que tal? Não faz diferença para a faxina fazer ela de manhã ou de tarde. Agora, pro teu estudo, faz toda a diferença se tu fizer ele de manhã. Ai, para finalizar, deixa eu ver. Domingo, precisa estudar, Hugo? O que tu acha? Domingo precisa estudar, Hugo? Cara, eu acho que essa questão de estudar domingo ela é muito mais psicológica do que utilitária, né? Um dia, se você estudou 6 dias bem, eu acho que não é um dia que atrapalha o seu estudo, né? Mas aí é aquele negócio, se você descansar, você tem que descansar real, não ficar se culpando, né? Se você for estudar, você tem que estudar real. Então, eu acho que muitas pessoas fazem o oposto, né? Ela vai descansar, eu devia estar estudando. Ou então ela está estudando, eu devia estar me divertindo no domingo, porque geral saiu e tal. Mas para mim é relevante, assim, não sei sua opinião. Um dia na semana. Eu gostei que tu poupou a minha voz agora, porque eu ia falar ipsis literis. Eu juro. Eu vou procurar até uma live que eu falei. Sério? Exatamente, te juro. Porque o meu caso eu era essa pessoa que, se eu não estudasse no domingo, eu ficava me culpando. É, isso aí. E, tipo assim, quando eu só estudava, não tinha necessidade de estudar no domingo, gente. Eu fazia 8 ciclos por dia. Eu acordava às 5 da manhã, eu estudava a manhã toda, almoçava. Tirava uma soneca depois do almoço. Era bem produtivo, tirava meia horinha de soneca depois do almoço. Não por eu estar com sono, mas porque eu estava muito agitada já da manhã. E aí estudava mais um pouquinho à tarde. Não tinha necessidade de estudar domingo, entendeu? Mas se eu não estudasse um pouquinho que fosse domingo, eu não descansava, sabe? Então, eu estudava no domingo, assim, 2, 3 horinhas no máximo, sabe? Pra dizer que eu estudei, daí, eu descansava plena. Sim. Como no final do meu dia de estudo, eu também descansava. Todo dia eu via novela. Todo dia eu via novela, sabe? Então, eu tinha o privilégio de estar só estudando. Então, eu tinha que também descansar minha cabeça. Eu tinha estudado lá 8 ciclos. Sim. Outra coisa que eu acho que é importante dizer. Não existe concurso que vai te demandar estudar manhã, tarde e noite, tá? Não existe. Nenhum. Mas o fulaninho mentiu. O fulaninho tá mentindo. Pode ser para si mesmo ou para ti, ou para as outras pessoas, sabendo que é mentira. Mas a pessoa que estuda manhã, tarde e noite não estuda manhã, tarde e noite. Ela enrola manhã, enrola tarde, enrola noite. Se tu estudar mesmo, tu nem aguenta. Não aguenta. Estudou 12 horas. Não existe isso. Não estudou 12 horas. Não existe. É o mito, né? Mito das 12 horas. Quem nunca ouviu esse mito de que para passar você tinha que estudar 12 horas? Não tem. Assim, o meu máximo produtivo que eu fiz foi 9 ciclos, não são 9 horas. São 9 vezes 50, 450 dividido por 60. Vixe, eu sou de humanas, meu, não faz essa pergunta. Enfim, dava umas 8 horas, mais ou menos. Sim. Líquida mesmo, contadinha no relógio, assim, sabe? E daí isso envolvia toda a manhã e parte da tarde. Mas, inclusive, teve uma época que saiu o edital TRT 1 e eu tava fazendo essas 9 já. Tava fazendo esses 9 ciclos. Eu, vou aumentar. Saiu o edital, vou aumentar. E foi um grande aprendizado que eu tive. Não se aumenta carga horária quando sai o edital. Porque eu quase enlouqueci. Foram 2 semanas. Eu botei 11 ciclos. Gente. Nossa Senhora. Tem como. Entendeu? Frita os neurônios. Não tinha como. E aí, tipo assim, antes de eu aumentar, eu tava tendo 9 ciclos pesados, mas produtivos. Aí eu aumentei, eu ficava tão ansiosa com aquela quantidade que de produtivo mesmo eu tinha um 5. Então, tipo, piorou, sabe? Eu aumentei a minha quantidade de horas e piorou muito a minha produtividade. Então, olha pra tua fuça, presta atenção em ti, sabe? Tu tem que prestar atenção em ti. Depois de 2 semanas fazendo aquilo, eu parei, não. Eu tava estudando super bem. Eu não preciso aumentar. Por isso que eu sempre falo, gente, encontra o teu limiar. Que, é claro que ele pode mudar de tempos em tempos, mas a gente tem ali um ponto limite de produtividade. Então, encontre esse teu ponto de limite antes de sair o edital. Quando sair o edital, tu só vai pensar assim,
a prova vai ser tal dia. Vamos ver o que mais que eu tenho que revisar, mas tu não vai mudar a tua quantidade, tu não vai mudar a tua rotina, entende? Tu vai mudar, de repente, alguma coisa da forma como tu estuda, tu vai fazer mais questões, isso sim. Tá? Mas a quantidade tu não muda. Por quê? Tu já tá dando 100%, sabe? Uhum. Eu discordo muito daquela ideia de dar 80% antes do edital e 120% depois. Não, cara. Dá 100% sempre. Top demais, cara. Raquel, quero te agradecer muito, cara. Pô, daria pra ficar mais umas 3 horas aqui, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, mas... Ah, né? Ai, a minha fica... voz não ia tentar. Sua voz, nem a minha, eu acho. O dia que eu fiz sua live, eu fiquei assim, bom que você tá sentindo na pele aí, porque quando a gente faz live assim, né, eu vou de entrevistador, aí eu deixo os outros falar, a voz vai pra cá do caralho, né? Quando eu fiz sua live lá, eu fiquei com a garganta toda arregaçada, porque a E a gente gente fala muito, né? empolga também, né? Eu me Fala empolgo. mais alto. É, eu também sou assim, aí a garganta vai embora. Mas, cara, sou um grande admirador seu. Tenho certeza que o pessoal, pô, vai curtir demais esse papo aqui. Eu vou deixar as Adorei. redes sociais da Raquel aqui embaixo. Seu canal no YouTube que você deu uma parada lá, tá só no Instagram. Tem que Tô... voltar, meu. Ai, é que tudo dá muito trabalho. Tem que Eu tô sem editar cenário também. thumbnail, Olha cenário, aqui, luz, né? Tá bonito aí, meu. é minha sala. Não, eu tô sem cenário, eu tô sem escritório. Meu escritório tá em reforma, enfim. Ai, é muito trabalho. Não, ai, eu sei que eu tenho que voltar. A minha equipe fala isso pra mim direto. Um dia eu Não, vou mas seu Instagram é muito massa, então vou deixar aqui embaixo para você. E ficar. a Raquel é muito ativa lá. E, cara, mostra uma vida muito real, assim, né? De servidora e de pessoa que vive, que viaja, que curte, que faz várias coisas. E é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, né? Porque eu nunca consegui. Tipo assim, eu me prendia muito num personagem, né, cara, de concurso, assim, de você só fala de concurso, você Sim. só. E na Eu fico até verdade, meu, a gente é muito mais do que isso, né, cara? De que só viver, estudo e tal. Então, pô, muito massa. o Vou deixar Leite tudo aqui embaixo. veio me visitar. Olha só, o Leite veio me visitar. Ele falou assim, porque se vocês forem lá no meu Insta, vocês vão provavelmente de início nem vão gostar muito de mim, tá? Ai, fica um pouquinho para dar tempo de gostar de mim, porque eu faço muita coisa, as pessoas se assustam um pouco, né? Mas é que eu sou hiperativa, eu preciso disso para me sentir bem, assim, né? Então não se comparem. Mas, tipo, o Leite veio e ele falou assim, gente, por mais que pareça impossível a Raquel fazer academia, balé, yoga, cumprir mandado, e cuidar das gatas, e viajar, e todas essas coisas, dar aula, e fazer mentoria. Ela faz essas coisas mesmo, ela é meio louca, mas é isso, gente. Eu acho que eu também tô conseguindo deixar o Instagram assim, mais com a minha cara mesmo, sabe? Tipo assim, eu boto assim. E outra, vocês vão ver, tem dia que eu não apareço. Não tô afim de aparecer, eu não apareço. Não quero. Então, eu só vou estar ali porque eu quero estar ali, porque eu quero mostrar pra vocês. Às vezes eu mostro as diligências. Esses dias tem uma mulher que falou assim: não, não posso te deixar entrar. Eu falei: o quê? Pega só funcional ali. Não pode, tu não pode não me deixar entrar. Foi bonito de ver, mas deu tudo certo no final. Então, mostra um pouquinho dessas coisas também, mostra um pouquinho de polidense, um pouquinho de balé, um pouquinho de dica de estudos. Tem um pouco de tudo lá, espero que vocês gostem. Massa, cara. Então, galera, agradeço muito aqui em nome de todo mundo do canal. Como eu falei, tinha muita coisa ainda para falar com a Raquel. Fica para uma próxima live a gente saber um pouco mais da rotina dela, mas que ela mostra lá no Instagram, né? Fazendo diligência. Pô, oficial de justiça às vezes tem que correr de cachorro, já passou já dando umas carreiras de cachorro. Aqui no Rio, assim, cara, os oficiais de justiça ou ele já correu de cachorro, ou fugiu de algum lugar, cara, com medo de tomar um tiro. Ixi, Mas tem uns cara, negócios assim, né? Oficial de justiça, e você encara super de boa, né, cara? Você eu adoro. cobrando a galera no WhatsApp, às vezes ela manda. A Raquel posta uns prints assim, intimando a galera do meio digital, cara. Aí a pessoa às vezes quer Pô, teve uma bloquear vez que o ela. cara falou assim: não é, não sou. Eu falei, fulano, tal, mandei a intimação, né? Ele não é o fulano, fulano, eu vi na sua foto. Ah, eu vi, eu lembro Aí dele. ele só mandou kkkk. Caraca, cara, tá louco, meu. Galera, então é isso. Agradeço muito todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Hugo. Poxa, Raquel, eu que te agradeço demais e as portas estão sempre abertas aqui. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Raquel, da mentoria dela,
os cursos que ela tem. Vai lá no perfil dela, vou deixar o site, perfil do Instagram, o canal no YouTube dela aqui para vocês cobrarem ela também de fazer uns vídeos por lá. Então vocês podem mandar aqui também. Mas tem Raquel, muito vídeo bom lá já, hein? Vai lá no tem, meu pô. canal, tem muito, até tem conteúdo pra caramba lá, muito bom, que tá tudo atualizadinho ainda, que tudo válido. Deixa eu só te agradecer, Hugo. Obrigada de novo. Vamos marcar outro, porque a gente tem muita coisa pra conversar ainda, muito assunto. Sim, É muito pouco tempo, né? Olha só. passa Obrigada, rápido. é um prazer estar aqui contigo. Tu é, assim, um ícone também. Eu, por mais que tu tenha começado depois de mim, no período ali que eu estava ainda estudando, e tu também, tu deu um boom rápido ali, né? E eu comecei a te conhecer e sempre gostei do teu conteúdo. Sempre compartilhei também o teu conteúdo. Então também me inspirou no sentido de produção de conteúdo, tá? Sim. Gostei bastante. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que a gente só tem a crescer aí, trabalhando junto e fazendo essa troca aí. Muito bacana. Obrigada. Massa. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Espero que curtem aí esse vídeo aí. Um abraço para todo mundo. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.